Hoje nós teremos uma estreia aqui em nossa Casa Espírita. Eu agradeço o Jorge Maluf pela intercessão, pelo auxílio, pelo contato da nossa querida amiga. Fiquei muito feliz por ter encontrá-la. Isabela Torres, que faz acompanhado seu papai, o Rômulo aí. Eles estão hoje frequentando uma casa pequenina lá na Vila Diniz, chamado Grupo da Prece, é isso, né? Casa da Prece, não grupo. Ela é tradutora, né? Falava para mim que trabalha na área do inglês, do francês. Eu quase fiquei entusiasmado a só falar inglês com ela, mas fiquei meio envergonhado. Mas com certeza vai trazer lições que nós precisamos, todos. Isabela, a casa é sua. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estarmos reunidos, falando da nossa doutrina, né? E falando um pouco sobre Cristo e os pensamentos de Jesus, os ensinamentos que Ele nos trouxe, né? Num período tão perto de uma comemoração que a gente tem do nascimento, da vinda dele para o planeta. Eu achei importante que nós falássemos sobre isso hoje e eu convido vocês para esse caminhar comigo, para falarmos um pouco sobre o pensamento e a vida. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria falar com vocês sobre algumas definições. Porque os nossos amigos espirituais, eles sempre nos deixaram bem claro que os nossos pensamentos nos representam. Quando nós estamos encarnados, nós temos a dádiva de estarmos protegidos pelo nosso corpo. Porque quando estamos libertos, como espíritos desencarnados, nós somos totalmente desnudados. Vocês imaginam? A gente tem a tensão, né, do desencarne, porque a gente se preocupa, né, como vai ser o outro lado, a gente não se recorda muito bem. Só que a nossa maior preocupação deveria ser que os nossos pensamentos e a nossa aura, ela é desnudada no momento que a gente desencarna. Então, os nossos amigos espirituais sempre deixam bem claro para nós que o nosso pensamento é aquilo que nos mede como espíritos no grau de evolução que estamos e o quão perto de Deus e do pensamento cristão estamos. Então é bem sério, né? O pensamento é algo que nós deveríamos considerar muito. Só que a gente tem uma ideia errônea do pensamento. Haroldo Dutra, não sei se vocês conhecem, é um conferencista espírita, né, que traz para a gente uns estudos muito profundos sobre o pensamento, e eu me baseio muito naquilo que ele propõe, trazendo para a gente a ideia de que o pensamento não é só o intelecto. A gente acha que o pensamento é erudição acadêmica, são os conhecimentos acadêmicos, mas o pensamento nosso ele está muito mais baseado em intelecto mais emoções, que é o que eu trouxe para vocês. São a parte intelectual do indivíduo, mas as emoções dele. Porque quando o nosso coração sente, é plasmado o nosso pensamento. Antes de um pensamento surgir no nosso cérebro, ele foi plasmado através dos sentimentos que saíram do nosso coração, do nosso mais fundo ser, do nosso âmago. Se nós somos considerados árvores de Deus, né? Vamos imaginar que nós seríamos árvores representantes de Deus. Os nossos frutos são os nossos pensamentos. Aí eu gostaria de convidá-los hoje, então, para imaginar que tipo de frutos estamos produzindo. Eu, por exemplo, não gosto de jaca, há quem goste. Então eu fico imaginando, eu gostaria de estar produzindo lindas maçãs ou cerejas, né? De uma linda cerejeira florida. Mas, infelizmente, ou felizmente, os nossos pensamentos, eles ficam no plano, eles são vistos pela espiritualidade, mas a gente aqui encarnado tem a dádiva de estar ainda não tendo contato total com isso, mas não devemos deixar de vigiá-los. Então a gente vai considerar todos os nossos pensamentos hoje que nós devemos buscar a criação melhor, porque é isso que nos representa, isso que vai nos medir como espíritos em evolução. O Emmanuel, a partir da psicografia do nosso querido Chico Xavier, traz uma obra
que é essa obra que é estudada pelo Haroldo, tá? Ele é um espírita mineiro, e eles têm um grupo de estudo profundo sobre a obra Pensamento e Vida de Emmanuel. Por quê? Porque o Emmanuel traz para a gente, e olha como o Emmanuel foi caridoso quando ele nos trouxe essa obra. Quando a gente pega o prefácio da obra, ele diz o seguinte, que é uma cartilha para seres reencarnantes. Então, teoricamente, nós já lemos esse livro, que a gente não lembra, mas quando a gente estava desencarnado e nos preparando para voltar para o plano terrestre, esse tipo de obra que é estudada. Porque os espíritos evoluídos, a todo instante, tentam nos preparar para a nossa próxima encarnação, para que ela seja potencialmente o máximo possível aproveitada, para que tenhamos, nesse curto período da vida física, oportunidades de resgatarmos e desenvolvermos a nossa evolução espiritual. Então, a gente estuda do outro lado também. Todos nós sabemos, né, o André Luiz já trouxe isso para nós também, que os grupos de estudos no plano espiritual são tão ativos quanto grupos no plano físico. E essa obra, então, é uma cartilhinha quando você está lá se preparando para voltar, que dizem os nossos amigos espirituais que é muito mais triste reencarnar que desencarnar. A gente não acredita, né? A gente acha que o desencarne é muito pior, né? Mas acreditem, o reencarne é pior. A tensão é maior. Porque nós temos todas as esperanças e toda a vontade e toda a punção de vida para tentar modificarmos. Mas quando a gente volta para o corpo físico, a gente tem todas as possibilidades também de nos perdermos, se não tivermos atento à nossa encarnação. Então, o que os amigos espirituais buscam é que nós tenhamos um mínimo de conhecimento para que possamos voltar para o plano terrestre. E nessa obra, logo no prefácio, o Emmanuel fala o seguinte para a gente, eu trouxe para vocês acompanharem comigo. O nosso pensamento, ele cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Até que nós nos identifiquemos um dia, olha como é divino o pensamento de Deus, nós nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Olha que interessante, no curso dos milênios, um dia atingiremos aquilo que é o pensamento divino, que é o pensamento de nosso Pai. Então, qual seria o nosso critério maior para estarmos no plano terrestre? Buscar diariamente identificar-nos com o pensamento divino, com o pensamento de Deus, com o pensamento do nosso Criador. Nós não somos suas árvores com frutos? Devemos criar os mesmos frutos que Ele nos dá. Então, Emmanuel está convidando todos os espíritos encarnados a terem a possibilidade de terem contato com o pensamento divino. E aí é bem complicado, porque a gente começa a analisar o nosso dia a dia, né? A gente começa a analisar os nossos contatos com a vida cotidiana. É fácil atingir o pensamento divino diariamente? É fácil atingirmos o pensamento de Deus no momento, por exemplo, que a gente encontra alguém que cruza o nosso caminho no trânsito, nos fecha no trânsito, essa é uma clássica, e a gente fica extremamente irritado, porque nós iremos perder horário de trabalho, por exemplo. A vida no plano encarnado, no plano terrestre, é experiência cotidiana contra a nossa vontade de buscarmos o pensamento divino. É mais ou menos uma escola mesmo. A gente estuda, o professor pede justo aquela matéria que você não estudou, mais ou menos assim? É assim que acontece no plano terrestre. Nós estamos aqui diariamente sendo testados para ver qual é a nossa capacidade e qual é a nossa condição de termos disciplina para pensarmos como Deus gostaria que estivéssemos pensando. Então, a proposta de hoje é que a gente comece a estudar quanto disciplinados estamos nesse pensamento divino, nesse pensamento que Emmanuel nos convida para tocarmos, atingirmos aquilo que é pleno. E aí, para sermos um pouco mais profundos na doutrina, eu trouxe essa obra que para mim é uma das preferidas da Ivone Pereira, que foi uma médium carioca, uma médium muito querida, que todos vocês provavelmente já leram uma obra dela em específica, que é Memórias de um Suicida,
Não sei se vocês conhecem. Essa obra é uma obra lindíssima, uma obra muito difícil de ser lida. Eu tenho uma amiga que diz o seguinte: se a gente lê Memórias de um Suicida, a gente se sentir confortável, que a gente já passou por quase tudo aquilo. Porque senão, geralmente, a gente se sente muito desconfortável. Memórias de Suicida é um livro muito pesado doutrinamente, mas porque ele traz a experiência de um espírito muito querido para nós, que é o Camilo Botelho, que na verdade é um pseudônimo do escritor português Camilo Castelo Branco. Quem pôde ler as obras do escritor português Camilo Castelo Branco vai identificar ali como Camilo Botelho, aquele espírito suicida que se perde nos caminhos. E Ivone traz essa obra para a gente. Mas Ivone traz muitas outras, inclusive das suas próprias encarnações no plano terrestre, que as pessoas muitas vezes veem como lindos romances, que se passam a maioria na França, e aí eu tenho um grande apreço, mas realmente são encarnações difíceis que ela vivenciou. E aqui no plano terrestre ela veio como uma médium potencial no Brasil, justamente para trazer para a gente essa oportunidade de crescimento. Era dela a missão dela também, trazer tudo isso para nós. E no livro Devassando o Invisível, tem de tudo. São pequenos capítulos que ela explica como se trajam os espíritos no plano espiritual, quais são os espíritos que ela teve contato. Por exemplo, ela fala muito de Frédéric Chopin, que é o compositor e o músico, né? Exímio pianista, de uma melancolia profunda. Ela traz nesse livro também um capítulo que chama Frédéric Chopin. Todo mundo devia ter contato com essa obra, por isso que eu trouxe para vocês, que é uma das minhas preferidas. E no Devassando o Invisível, o primeiro capítulo começa assim: existe o nada? A questão é. E aí Kardec já diz no Livro dos Espíritos, faz essa pergunta para o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade já disse a Kardec: onde pensa que tem nadas, é onde tem tudo. O nosso plano terrestre é habitado, ele é pleno. Não é porque não enxergamos que a nossa capacidade visual não nos permite que não existe. É muito importante que tenhamos isso em mente. É muito importante que tenhamos a humildade de saber que nós temos limitações físicas para compreender o plano espiritual. Porque a gente acha que aquilo que a gente não vê não existe. Pelo contrário, a gente tem que crer. E a crença que ela traz para a gente é tão importante que eu trouxe para vocês entenderem a questão do pensamento. Ela fala o seguinte: para a espiritualidade, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Olha que importância. Eles nos afirmam, os espíritos, que as substâncias criadas por nossos pensamentos, elas são mais sólidas e duráveis do que as pedras e os metais da terra. Mais sólidas. Preste atenção. Então, na hora que aquele indivíduo cruza o nosso caminho, a gente está atrasado e a gente tem um pensamento, não disse nem para a gente falar, tá? A gente só pensou, já foi plasmado, né? E é tão durável e é tão forte quanto o mais forte dos metais na Terra. E que todos nós gravitamos fatalmente para a esfera espiritual que convém pelas leis de afinidades. Vocês já perceberam isso? A gente só quer ficar pertinho daqueles indivíduos que eu creio que está afim com os meus pensamentos. E muitas vezes a gente encontra indivíduos que nos repulsam e a gente nunca viu aquela pessoa. Mas só o primeiro contato, aquilo você já não quer mais ficar perto dela, você já não se sente confortável perto dela. É isso que a espiritualidade nos traz. Nós gravitamos, nós criamos um círculo gravitacional de pensamentos que se atraem ou se repelem. E é tão forte a nossa força de pensamento que nós construímos. Eu brinco no nosso grupo de estudo que a gente tem um balãozinho, tipo a Turma da Mônica, História em Quadrinho. E aí a gente escolhe o que a gente põe no balãozinho. Será que o nosso balãozinho está cheio de flores, frutos bonitos, árvores, jardins, cachoeiras? Ou o meu balãozinho está cheio de cores sombrias, assustadoras, tenebrosas? Infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que nos repelem e a gente nem sabe o que ela está pensando. Mas é a força gravitacional que ela cria. Isso é físico. Logo, logo, a ciência já vai conseguir comprovar o quanto o pensamento é mais físico do que imaginamos.
é que nós não temos nomenclatura ainda no plano terrestre para descrever essa matéria que a espiritualidade traz para nós nos livros doutrinários. É uma matéria que ainda não podemos nominar, mas ela gravita em torno de nós. Então é uma responsabilidade muito grande, não é, gente? O que a gente pensa, o que a gente cria, os nossos pensamentos. Então a gente tem que buscar, para a nossa evolução no plano terrestre, para crescermos como espíritos, a evolução do pensamento. É como se fosse um exercício diário. Nós deveríamos praticá-lo todos os dias. A gente pratica exercício físico, a gente cuida da alimentação, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do trabalho, agora a gente vai cuidar do pensamento. Mas é diário. Se pudesse ser minuto a minuto, melhor ainda, porque na hora que pensou, dispensa. Se desse para a gente dispensar, né? Mas não dá, infelizmente não dá. E qual que é a grande arma e a grande ferramenta que a gente tem para a evolução do pensamento? A doutrina espírita. A doutrina espírita, ela deveria sair para nós do âmbito religioso. A gente não está mais falando de âmbito religioso. A gente fala de uma filosofia de vida. Uma filosofia que nos convida a ampliar os nossos pensamentos, a ampliar a nossa visão, a abrir os nossos olhos. Olhos que por milênios ficaram fechados, pensamentos que ficaram adormecidos. A gente sabe que o indivíduo que tem um pensamento que ele vai morrer, presta atenção, a gente vai morrer, tá? É triste isso. Não queria dizer, nós vamos desencarnar. Mas a gente já desencarnou pelo menos 1000 vezes. Já deveríamos estar acostumados, não? Deveria ser um hábito, não? Mas a gente tem medo, a gente se esquece. Porque as nossas experiências foram difíceis. É normal que tenhamos medo. Mas a doutrina espírita nos possibilita ter uma visão ampla do ser. Porque se eu acho que eu vou morrer e eu vou acabar, as minhas decisões são limitadas, eu sou limitada. A doutrina espírita me abre para milênios. O que eu não posso resolver hoje, eu resolvo daqui 20 encarnações. E eu vou ficar feliz, eu vou me sentir bem. Porque eu tenho possibilidade de mudar. Quão triste não seria o pensamento de alguém que acha que não poderá mudar nunca? Que não terá remédio. É esta e pronto. Então a gente já tem uma grande ferramenta, não é? Meus amigos, a gente pode pensar que nós somos espíritos eternos. Pode não, nós temos que ter certeza, porque nós somos. Outra questão importante que a doutrina nos traz, que nós somos uma legião. Quando vocês estão me vendo aqui agora, vocês falam, olha, essa Isabela, professora de línguas, né? Estudante da doutrina. Ah, ela é morena, ela fala português. Mas vocês estão olhando só para mim? Aqui dentro de mim habitam pelo menos 50 pessoas diversas, que já viveram 50 experiências diversas, que já tiveram 50 profissões diversas. Estou colocando 50, viu, gente? Pode ser bem mais ou pode ser bem menos. É uma estatística. Que tiveram 50 desencarnes diversos. E que dentro de mim hoje continuam pulsando. Porque eu sou um espírito eterno, com experiências eternas e com experiências da pluralidade. Eu sou bem mais do que uma. Nós somos uma legião. Aqui conosco e dentro de nós nos acompanha todas as experiências que tivemos a ter hoje. Isso é muito rico também. Porque se eu me deparo com uma situação muito difícil, eu tenho que ter consciência que não foi a primeira vez. Não é a minha primeira experiência. Não preciso ter medo, não preciso temer. Outra questão que a doutrina espírita nos traz é a experiência prática. Poxa, gente, é a melhor coisa que a doutrina nos trouxe. A gente desencarna, mas a gente encarna de novo. E se você não der certo, você tenta. E vai tentando, e vai tentando. Eu brinco que a gente faz do carnê da Casas Bahia. Vamos pagar em 12 vezes. Se eu não conseguir pagar nessa encarnação, vamos prorrogando até que eu me sinta preparado para isso. O amor de Deus é tão divino conosco que Ele nunca vai nos trazer um problema que nós não estejamos preparados para solucionar. Hoje, eu posso ter um problema que eu criei há pelo menos 1000 anos atrás, mas na época eu não tinha condições de resolvê-lo. E hoje eu amadureci e posso estar capaz de resolvê-lo.
Então, quando a gente tem uma encarnação, que muitas vezes a gente tem problemas que a gente não sabe reconhecer, poxa, mas eu nunca fiz nada para essa pessoa, ou eu sempre fui uma pessoa tão boa, por que está acontecendo isso comigo? A gente não pode ver o hoje. É uma ideia imatura da doutrina espírita enxergar a nossa vida atual como se fosse essa única. Nós temos experiências, e muitas, e elas estão conosco o tempo todo. Outro advento que a doutrina trouxe para nós foram as ferramentas para a nossa mudança. E vocês sabem onde está os melhores utensílios e as melhores ferramentas para a nossa mudança? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Tudo que Jesus dizia faz muito sentido em qualquer momento da nossa vida. A gente tem todas as ferramentas. Quando Jesus dizia, bem-aventurados os puros de coração, por que ele dizia isso? Porque os puros de coração são aqueles que têm bons pensamentos. São aqueles que amam incondicionalmente. São aqueles que realmente estão tocando o pensamento divino. Todas as passagens, e é incrível como os evangelistas são pessoas tão humanas e que nos representam tanto. Porque até aqueles que Jesus escolheu para acompanhá-lo, representa a nós mesmos. São pessoas simples, são pessoas que cometeram erros humanos, porque era isso que Jesus queria trazer. É muito importante que a gente saiba que a grande ferramenta que a gente tem está bem mais próximo do que nós esperamos. Porque a gente tem a tendência a buscar fora, né? A gente quer modificar por fora, sendo que a gente tem que se modificar por dentro. A ferramenta maior está dentro de nós mesmos. Como são os padrões de pensamento? Bom, se a gente considera que eu aqui estou representando pelo menos 50 pessoas diversas, de encarnações diversas, que trouxe todas as suas experiências, eu também trago comigo padrões que eu criei e sistematizei dentro das minhas vidas e minhas experiências encarnatórias. A gente tem muito hábito de dizer, isso é kármico, isso é uma expiação, isso deve ser, não, isso é tudo criação sua que você fez lá atrás e você não se recorda. Na verdade, nós criamos a vida que levamos. A gente pode não se lembrar, mas ela foi criada por nós. As minhas experiências e os meus padrões de pensamento me trouxeram para ser aquilo que eu sou hoje. E o Emmanuel fala uma coisa genial para a gente. Se você quiser saber qual o seu melhor, acredite, o seu melhor é hoje. Não olhe para trás. Não queira procurar o que você foi. Porque o melhor que você é hoje. E a melhor oportunidade que você tem de se modificar é hoje. É daqui para frente. Esqueçam o passado. Porque a gente traz padrões. Porque nós somos escravos dos nossos próprios padrões, repetindo erros que acumulamos por séculos. E aí eu trago de novo Jesus quando ele diz para nós, são tesouros acumulados na alma. Nós acumulamos tesouros muito ricos, mas alguns muito pobres que nós deveríamos perdê-los. E aí tem uma história do Humberto de Campos, que é um grande cronista também do Além-Túmulo, que traz contos muito bonitos para que a gente entenda como tudo se passa no plano espiritual. Ele traz uma história muito interessante de duas famílias que moravam em uma divisa de um rio, que era separado só por uma cerquinha. Um dia, num dos lados das famílias, nasce um indivíduo, um menino, muito bonito, muito inteligente, que vai se desenvolvendo, crescendo. E ele chega até a idade de 18 anos. Quando ele chega na idade de 18 anos, ele vai até a beira do rio, ele olha a cerquinha e fala o seguinte, nossa, mas essa cerca está errada, eles estão roubando a nossa terra. Como deixar a outra família roubar a nossa terra? Não, essa cerca está errada. E eles entraram numa grande disputa em que houve tiroteio, briga, ele matou e ele morreu. E desencarnou 2 pessoas nessa briga da cerca. Ele trocou a cerca de lado, mas teve uma discussão e os 2 desencarnaram, os 2 envolvidos. Chegando no plano espiritual,
A espiritualidade se reuniu, conversou com eles e disse o seguinte: bom, meus amigos, vocês brigaram por causa de uma questão muito básica, uma questão muito materialista. Não havia necessidade de que vocês entrassem em um conflito tão grande ao ponto do desencarne dos dois por causa de uma cerca, de um riozinho. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar a oportunidade de vocês resgatarem e repararem isso, só que então a gente vai mudar as famílias. Você que se importou com a cerquinha, agora você vai nascer desse lado. E você, esse indivíduo, nasce desse daqui. Tudo bem? Ah, tudo certo. Aí eles leram as cartilhas, estudaram, estamos planejando, então vamos reencarnar, até logo, até breve, reencarnar. Voltaram, cada um nas suas devidas famílias, as famílias invertidas. Eles foram crescendo, e um dia, aquele indivíduo que trocou de lado está passando de cavalo perto do rio, olha para a cerca e fala: gente, mas eles estão invadindo a nossa terra. Presta atenção, ele na encarnação passada trocou a cerca de lugar, agora ele achava que estava sendo invadida a sua terra. Não, isso não pode, vamos trocar essa cerca de lugar. Bom, resumindo, eles se mataram de novo e desencarnaram. Quando eles voltaram para o plano espiritual, isso milhares de vezes, né, porque a gente sabe que as experiências são muitas, as espiritualidades amigas falaram o seguinte: meus amigos, é o seguinte, vocês já perderam pelo menos um século nessa discussão. É uma discussão inútil. A cerca está lá e foi modificada por você mesmo. Você morreu, eu morri, não, meu bisavô morreu, seu bisavô morreu por causa disso, era você, né? Então assim, você está trocando a cerca de lugar há alguns séculos, né? Será que a gente poderia reverter, você voltar para a sua família de origem, vice-versa, e você tentar evoluir ao ponto de não olhar mais para a cerca? E aí o anjo guardião dele falou o seguinte: presta atenção, meu amigo, você vai ter trauma de cerca. Na hora que você vê uma cerca, você vai embora. Não passa perto da cerca. Bom, eles reencarnaram. Eu não preciso dizer que eles reencarnaram e novamente a discussão da cerca continua. E, infelizmente, Humberto de Campos não nos traz solução para a história. A gente não sabe como está essa família hoje. Pode ser que eles estejam a alguma beira de um rio, de algumas terras muito produtivas aqui no país, brigando ainda por causa da cerca. Essa história é uma história muito ilustrativa para a gente ver o que são esses padrões que nos escravizam. Nós somos capazes de ficar séculos com uma ideia fixa na cabeça. Por exemplo, eu cismo que eu não gosto de alguém. Essa pessoa quase não fez nada para mim, mas preferi não gostar dela. E aí tudo que ela me faz, como um padrão repetitivo, eu não consigo aceitá-la. Aí o que a providência divina faz conosco, vocês imaginam? Onde que é o melhor lugar para a gente recuperar padrões mal resolvidos? Na família. Eu cresci ouvindo isso. Eu venho de casa espírita, lá na minha casa todo mundo se ama muito bem, mas meu pai dizia para mim: família é aquele pessoal que se você pudesse escolher, você não escolhia. Então eles vêm conosco, porque ali estão. Eu tive méritos de ter uma família muito boa, mas a gente sabe que o meio familiar é difícil. Ali estão pessoas que talvez, se nós pudéssemos escolher, não estariam na nossa lista dos preferidos para estarem conosco. Mas por que eles estão conosco? Por que eles são nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais? Porque nós temos padrões mal resolvidos. Porque nós cristalizamos sentimentos. Cristalizar no sentido de endurecer. E aquele sentimento fica ali por séculos. Basta eu vir e resgatar? Desencarnei. Não. A história da cerca mostra que não é só o resgate que é importante, é a modificação. Se eu não modificar os meus padrões de pensamento, eu nunca vou conseguir evoluir. Eu vou repetir os mesmos erros constantemente, como um disco que fica rodando numa vitrola, sem nexo. E aí a gente passa, vocês imaginam, 200 encarnações, a gente morre de medo de desencarnar, né? Aí a gente encarna e desencarna, pelo menos 200 vezes fazendo a mesma coisa. É uma perda de tempo muito grande, não é? É uma perda de oportunidade muito grande. E outra coisa que eu, como numa família espírita, sempre ouvi falar é que a fila lá no plano espiritual é grande. Vocês já ouviram isso? Todo mundo quer reencarnar. E aí você teve a oportunidade, porque é difícil, não é tão simples assim. É preciso ter uma família preparada para te receber. É preciso que você seja acolhido, que aqueles membros te aceitem, ou não, porque se for meio compulsória a coisa, todo mundo tem que vir mesmo. Mas estar aqui encarnados hoje foi uma oportunidade muito boa
A gente valoriza isso cotidianamente? A gente tem que pensar nisso. Então, esses padrões nos trazem o seguinte convite à evolução. Se Deus guia o universo com tamanha sabedoria, será que nós guiamos a nossa própria vida sabiamente? Porque todo o cosmos gira numa sabedoria completa. Os planetas, o sistema, as galáxias, os átomos que formam os corpos terrestres, tudo em perfeita harmonia. Será que os nossos pensamentos estão em harmonia? Estão sendo sábios? É esse o nosso questionamento da noite. A lei é mais ou menos essa. O sentimento vai esboçar aquilo que a gente quer. O pensamento vai plasmar, mas a ação executa. Muitas vezes nós já estamos num grau de evolução que a gente não permite que a ação seja executada. Isso já é um mérito, meus amigos, porque muitas pessoas ainda executam pensamentos desequilibrados. Porque a gente sabe que pensamentos desequilibrados adoecem. Pensamentos desequilibrados maltratam até o corpo físico. Nós sabemos disso. Mas muitos de nós já passamos do plano de executar esses pensamentos, a gente barra eles. Mas ainda devemos parar de produzi-los. Que tenhamos cada vez menos pensamentos que sejam destrutivos, que plasmem algo em torno de mim que eu não queira que gravite no meu âmbito gravitacional e espiritual. Que isso não seja fotocópia da minha aura. Que isso não me denuncie e não me cause vergonha no meu desencarne. Porque imagine a nossa vergonha e constrangimento quando todos os nossos pensamentos forem liberados no nosso desencarne. E aí a gente vai ser desnudado, como eu disse para vocês. E a lei de Deus, então, é pedagógica. Deus é um grande pedagogo, né? Ele traz a família para que a gente possa se desenvolver. Ele traz problemas que todos nós conhecemos a solução. Lembra daquele ditado popular que o cobertor nunca é menor do que o frio? A gente tem esse, né? A gente tem proporcional. É porque a sabedoria de Deus é profunda. O problema vai se encaixar perfeitamente nas minhas capacidades de solução. Se eu não estou solucionando, não é porque o problema é maior do que eu merecia. É porque eu não criei condições para modificá-lo. Outra coisa muito importante também, que o amor de Deus representa um tempo de amadurecermos para entender. Se hoje eu te causar um dano e eu não tiver condições de repará-lo, a sabedoria divina vai me dar milênios para que eu me prepare e que possa te reencontrar e resolver os nossos problemas. Isso é amor, isso é pedagógico, isso é aquilo que estimula a gente para frente. E o único tribunal que a gente vai encontrar qual é? A consciência. Percamos essa ideia infantil de um Deus que vai nos julgar ou nos recriminar. Ninguém vai nos recriminar. É o nosso sentimento de angústia da oportunidade perdida que vai nos recriminar. É a nossa consciência daquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Não daquilo que a gente fez, porque daquilo que a gente fez era aquilo que eu podia ter feito. Mas e aquilo que eu não tentei fazer? Que eu tive a oportunidade e não quis. A consciência pesa nesse momento. E aí, o que a gente traz do amor de Deus? Conhece-te a ti mesmo. Porque nós precisamos começar a nos enxergar. Conhecer-nos a nós mesmos é um dos exercícios mais difíceis que tem. Porque enxergar para dentro é muito doído. É muito fácil enxergar o outro e os defeitos do outro. Difícil é enxergar nós mesmos. É uma reflexão muito profunda. Muitas pessoas passam anos fazendo psicanálise, por exemplo, para conseguir algo que a nossa doutrina diz o tempo todo: conhece-te a ti mesmo. É uma análise profunda do ser. E para que a gente possa encerrar os nossos pensamentos de hoje, Jesus encontra Batimeu. Vocês lembram dessa passagem? Um cego. O cego está lá no caminho de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: o que queres de mim? E aí a pessoa que não consegue compreender Jesus acha que é estranho. Como que Jesus vai perguntar para um cego o que ele quer? É óbvio que o cego vai querer voltar a enxergar.
Mas aí está a lição de Jesus. Não são todos que querem enxergar. É por isso que Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres de mim? Você acha que todos nós estamos preparados para enxergar a verdade? Quando Jesus pergunta isso ao cego, ele deixa bem claro que tem indivíduos no plano que não querem enxergar. Não posso dar a visão para ele, porque eles não querem. Quais são os padrões, então, que estão nos seguindo? Quando Bartimeu levanta enxergando, e Jesus diz: segue o teu caminho. O que ele está dizendo? Segue o teu caminho e me siga. Seguir Jesus é fácil? Não. Jesus falava para Pedro: crê em mim e tu andarás em lugares que jamais pensaria estar. Porque Jesus nos leva a conhecer-nos profundamente, e é doído. É inevitável seguir Jesus, mas não é fácil, porque é um exercício muito difícil, que a gente vai ter que se despir das nossas vaidades, do nosso egoísmo, da nossa falta de humildade, e aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho mais difícil. Então, com essa lição que Jesus traz com Bartimeu, de enxergar, ele nos diz que ver é como conformar-se. E no momento que eu me conformo, porque eu me enxergo indivíduo pleno de erros, plenos de faltas, de padrões errados e repetitivos, mas eu me conformo, eu entendo, e aí eu me modifico, e aí eu mudo. Eu só vou me modificar quando eu enxergar os meus defeitos. Quantas pessoas nós conhecemos que nem os defeitos enxergam? Nós mesmos até. Alguém fala: olha esse seu defeito. Imagina, nunca fiz isso, eu não falo desse jeito, imagina. Nós não nos enxergamos, por isso não modificamos. E aí a gente fica diversas encarnações trazendo. Eu adoro esse livro, chama Sinal Verde, psicografado para o nosso querido Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Sinal Verde é um livro ótimo para quem gosta de fazer evangelho no lar, porque ele traz mensagens muito poderosas e que conseguem modificar o nosso dia. Se vocês puderem, eu acho interessante ler no começo do dia, quando a gente acorda. Mas geralmente a gente acorda atrasado, né, perdendo hora, de mau humor, então fica difícil. Então vocês podem ler antes de dormir também, mas eu gosto de ler no início da manhã. A matéria é o seguinte: o capítulo 37, eu vou ler para vocês. Eu não trouxe porque eu gostaria que vocês fechassem os olhos ou pensassem refletidamente no que eu vou ler para vocês, que é muito profundo o que o André Luiz traz. Em matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Tudo a ver com o que a gente disse hoje. O meu pensamento não é necessariamente o da senhora, que não é necessariamente o dele. Então eu tenho que entender que cada um está numa sintonia diversa. E respeitar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas de um sentimento profundo. Os pregadores de uma moral rigorista, em assuntos de amor, eles raramente não caem em situações que eles mesmos condenaram. Então, não condene para não ser condenado. Toda pessoa que lesa uma outra, nos compromissos do coração, está fatalmente lesando a si mesma. Olha os padrões que vão se repetir. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do plano particular, sem estranheza ou qualquer censura, de vez que não lhes conhecem a razão e os processos dessa origem. Nós temos muito hábito de criticar a vida alheia, né? Olha, por que ele fez aquilo com ela? Nós não conhecemos a origem desse problema. São mais 100 encarnações, lembrem disso. As suas necessidades da alma, na essência, são muitas diversidades da alheia. E no que tange o sofrimento do amor, só Deus sabe onde está a queda ou a sua vitória. Jamais, jamais brinque com o sentimento do próximo. Nunca assuma deveres afetivos que você não vai poder sustentar.
O amor, na sua existência, será tudo aquilo que você fizer dele. E você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. E ante todos os erros do amor, se você nunca errou, ou por emoção, ou por imaginação, ou por intenção ou ação, que atire então a primeira pedra, conforme recomendou-nos Jesus. Que vocês tenham uma noite muito abençoada. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado com vocês. E gostaria que vocês fossem para casa pensando um pouco em lindas flores e num belo jardim. Que assim seja.